E aí, concurseiros, simbora para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor JJ e vamos fazer a resolução de questões para o seu concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu fiz um materialzinho com 10 questões para a gente fazer alguns comentários sobre a parte de 9784 que está lá no conteúdo de administração pública, tá bom? Então, especialmente para a galera que vai fazer assistente de administração, eu estou tentando organizar um material para a gente responder aqui no canal, tá bom? Então é de acordo com o conteúdo programático. Então eu selecionei algumas questões recentes para a gente ir respondendo. Então como é que funciona? Eu vou fazer aqui a leitura do comando e vamos fazer alguns comentários, tá certo? Não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho e também, se puder, comentar aí a cidade que você está vendo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O processo administrativo. Então, como eu disse, as questões são de 9784, tá bom? Então, o processo administrativo deve seguir os princípios norteadores da atividade administrativa de um modo geral. Assinale a alternativa que não contém um princípio dos processos administrativos. Então, nessa primeira questão aqui, a gente vai ver o que? A gente vai ver quais são os princípios que a lei vai trazer. Então, a gente tem como princípio, por exemplo, a gente tem a legalidade, a gente tem moralidade, tem contraditório, que é justamente isso que vai ter nas questões aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu riscar aqui, ó. Moralidade é um princípio, ampla defesa é um princípio, contraditório é um princípio, segurança jurídica também é um princípio que está explícito na lei, tá certo? Mas também tem outros, como interesse público, vai ter, deixa eu ver, motivação. Então tem outros. Isso aqui vai estar no artigo 2º da lei, tá bom? Então nosso gabarito aqui vai ser a letra A, competitividade. Competitividade não é um princípio que está lá na lei de 9784. Então eu acredito que ela tentou confundir aqui competitividade como um princípio que vem lá da licitação. Os processos administrativos ele vai ter legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e por aí vai, tá certo? E além desses princípios que são expressos, a gente tem alguns que são implícitos, como por exemplo a boa-fé, tá certo? A economia processual, a verdade material, tá bom? E pronto. Então vamos lá, vamos seguir. A respeito da apuração preliminar, então a questão número 2 agora. Preliminar. Esse material eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tá bom? A respeito da apuração preliminar e da sindicância no processo administrativo disciplinar, analise os itens a seguir. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 2. As denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração, mesmo que não contenham a identificação e endereço do denunciante e que não seja confirmada a sua autenticidade. Assinale a alternativa correta. Uma coisa que é importante vocês fazerem, né, na hora da prova, é a questão de ler o comando direitinho. Aqui, por exemplo, na questão 1, ele dizia o que estava incorreto. Nessa aqui ele já quer a correta. Então, tomar atenção, tá bom? Então, vamos lá. A1. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Isso aqui está correto. Por quê? Vamos lá, vamos explicar o que seria isso. Então, vamos lá. Você que está fazendo esse concurso para assistente administrativo, vamos dizer que daqui a alguns meses, alguns semestres, alguns anos, você vai se tornar chefe de setor. Vai lá ser um chefe do setor de gestão de pessoas, do patrimônio, lá da UFRJ, né, de algum campus. Então, se você como chefe, como um gestor, tiver sabendo que está acontecendo alguma irregularidade, vamos lá, irregularidade, então você
é obrigado. Você não pode ignorar o fato. Não pode ignorar o fato, tá certo? Então você, como chefe, não pode ignorar o fato, beleza? Então tem que fazer a sua imediata apuração, ó, a sua apuração imediata, tá bom? E ela pode se dar através de quê? Sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, para resumir, para encurtar, a sindicância seria para punições que são mais leves, né, para essa apuração. E o processo administrativo disciplinar seria para mais grave, né? Então, resumindo muito, seria isso: sindicância e o processo administrativo disciplinar. E caindo o 8.112 é um tema bastante possível de estar na sua prova, né? As fases, os prazos, tá bom? Então vamos lá. E também assegurada ao acusado ampla defesa, né? Por que ampla defesa? Porque o acusado ele tem que se defender, ele tem que apresentar provas, não é isso? Então vamos lá. Então essa aqui está correta. Então eu só vi esse item e eu quis explicar para vocês como é que funciona por trás do texto da lei, tá bom? E a próxima, as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, mesmo que não contenham a identificação. Então aqui está o erro, desde que não contenham e que não seja confirmada a sua identidade. Então, as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, terão, mas elas têm que ter tanto a identificação, um endereço e também que seja formulado por escrito e confirmada a sua autenticidade. Então, aqui está incorreta, né? Então a gente pode ter uma denúncia que ela é válida e uma denúncia anônima. Então a denúncia válida, por exemplo, a gente tem que ter identificação, que está dizendo aí, tem que ter o endereço e seja confirmada a sua autenticidade. Aí é válido, apura. Aí a gente vai apurar essa irregularidade. Agora é a denúncia anônima e tem que ter cautela, certo? Então era isso. Então a C está correta, a 1 está certa e a 2 está errada. Então a gente vai procurar nas alternativas. 1 é falso? Não. 1 é verdadeiro e a 2 é falsa? Pronto, nosso gabarito. 1 e 2 são verdadeiras? Não. 1 e 2 são verdadeiras? Não. E a 1 e 2 são falsas? Não. Então nosso gabarito é a letra B de bola. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma justifica e a 2 é uma proposição falsa. Tá certo? E vamos seguir aqui. Vamos seguir. Questão de número 3. Não se esqueça aí de comentar de onde você está vendo esse vídeo, que eu acho muito bacana quando vocês fazem a interação. Vamos lá. Nos termos da Lei Federal 9784, a administração tem o dever de anular seus próprios atos. Então, quando a gente vê essa parte, ela está lá no artigo 53. Artigo 53, né? A questão de anulação e revogação. O que acontece? Quando a gente fala em anulação, vamos ver se eu acho um espaçozinho aqui. Tem. Vamos lá. Quando a gente fala em anulação do ato, o que a gente tem? A administração ela deve, é um dever, é obrigação. Quando tem o que? Vício de ilegalidade, certo? Então algo não está certo. Quando ele tem vício de ilegalidade é porque ele é ilegal, tá bom? Então a administração ela tem o dever de anular esse ato. E é um ato vinculado, porque não há margem de escolha, tá certo? Já o outro seria a revogação, que seria o que? Questão de oportunidade e conveniência. Então, se a anulação ato é ilegal, né? Então, na revogação ele é um ato legal. Se no outro era vinculado, esse aqui é discricionário, tá bom? Então não é um dever, mas uma faculdade, né? Então a gente tem o que? Que o ato ilegal ele deve ser anulado e o ato legal, se for inconveniente ou inoportuno, ele pode ser revogado, tá bom?
Então, vamos lá. Isso aqui bem simplesinho para a gente anotar aí, para a gente ir para a prova. Então, anulação do ato, do ato deve a um vício de legalidade, né? Então, ele é ilegal e não há margem de escolha. Então, você tem que anular. É um dever, é obrigatório. Já a revogação não, é uma faculdade, é discricionário, então tem que ter a questão da oportunidade e conveniência e também é porque é um ato legal, certo? Então não é oportuno, não é conveniente para a administração pública, vai lá e revoga o ato, tá bom? Então vamos lá para 3, né? Ela tem o dever de anular, se ela tem dever de anular é porque o que acontece? Tem vício de legalidade, independente de provocação, respeitado os direitos adquiridos. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Vamos anotar, né? Vamos lá. Quando evades de vício de legalidade e outra coisa, a administração ela tem a questão de anular os seus próprios atos, independente de provocação. O judiciário vai para esse lado, né? Que ele precisa ser provocado, tá bom? Próximo, a C, quando houver conveniência. Conveniência e oportunidade é questão de revogação, tá bom? E desde que haja manifestação expressa, não sei nem o que está falando aqui, apenas quando provocada pelo Ministério Público, não. Então, a administração ela pode anular e revogar e o Poder Judiciário, né, ele pode somente anular o ato ilegal, tá bom? E vamos seguir. E suas alterações. Cadê? 4. Acerca da Lei 9784 e suas alterações, assinala a alternativa correta quanto ao que constitui direito do cidadão no processo administrativo, né? Então ele está perguntando o que seria um direito. Normalmente, o que as bancas fazem? Elas tentam confundir o candidato para ele entre a diferença entre um direito versus um dever. Então a primeira parte que você vai ter que procurar é ver quais são os deveres e quais são os direitos, né? Então vamos lá. Expor os fatos conforme a verdade vai ser o que? É um dever. Proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé é um dever. Não agir de modo temerário é um dever. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Aqui é o nosso gabarito porque é um direito. E prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento de fato, outro dever. Tá bom? Então esses aqui são deveres, né? Então são deveres e aqui o direito. Fazer-se assistir facultativamente. As questões gostam muito desse termo aqui, ó. É obrigatório ter um advogado? Nada disso, é facultativo. Mas se a lei impor isso, então vai ser obrigatório. Mas aí para sua prova, facultativamente, salvo quando obrigatória a representação por força de lei, tá bom? E vamos seguir, né? A gente já está na questão de número 5, bem ligeiro. Questão de 9784 para o seu concurso da UFRJ. E vamos seguir. Não esqueça aí de comentar de onde você está vendo esse vídeo. Vamos lá. Com relação ao início do processo administrativo, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Aí o segundo, né? Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. E por último, os pedidos de uma pluralidade de interesses não poderão ser formulados em um único requerimento, nem quando tiverem conteúdos e fundamentos idênticos. Aí ele vem aqui e quer saber a sequência, né? Então vamos lá. Iniciando, ele fala aqui que o processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Então a gente vai marcar logo aqui como verdadeiro, ou certo, né? Então tem duas maneiras de começar um processo administrativo, tanto de ofício, como é de ofício. O que é um de ofício?
que a gente vê tanto em questões de concurso público para você que está iniciando, o que é? É que a administração pública ela vai iniciar o processo sem que ninguém peça. Se ninguém pede, a pedido do interessado, alguém pede, tá certo? Então, é duas opções. Então, a pedido do interessado, aí pode ser o quê? Pode ser um servidor, pode ser um cidadão, uma empresa ou quem tem interesse legítimo para isso, tá bom? Então, vamos lá. A próxima, os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes, padronizados e equivalentes, né? Pretensões equivalentes. Aí você vai pensar, não lembro desse item. E agora? Vamos pensar. Os órgãos e entidades deverão elaborar modelos ou formulários padronizados. Então, quando você chega, você é aluno da UFRJ, faz lá o curso de Direito, o curso de Administração, você vai lá na secretaria do seu curso, o que acontece? O assistente de administração que está lotado lá na sua secretaria, não sei, departamento, como é o nome da UFRJ, eles vão assinar esse formulário aqui. Por que esse formulário? É um formulário padronizado, porque às vezes o que acontece? Os alunos pedem o mesmo assunto, tá bom? Então são pretensões equivalentes. O que isso vai trazer, né? Vai trazer um pouco de rapidez, vai facilitar a vida de quem analisa, de quem pede, tá bom? Então vamos lá. Então é verdadeiro. E o 3, os pedidos de uma pluralidade de interesses não poderão ser formulados em um único endereço. Rapaz. Então se tem muitas pessoas que têm o mesmo interesse, por que eles não poder num único requerimento, né? E ó, nem quando tiverem conteúdo e fundamentos idênticos. Não, né? Se tiverem o mesmo conteúdo, mesmo fundamento jurídico, pode sim em um único requerimento. Isso só não será possível se alguma lei proibir expressamente. Então, essa aqui é falso. E vamos seguir para a próxima questão, né? Questão de número, aqui é VVF, letra A, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra A. Pessoal, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, comenta o que achou do material, tá bom? E vamos seguir, que a próxima aula vai ser de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, com base na lei, questão número 6, com base na lei 9784 de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Assinale a alternativa que contém um dos possíveis legitimados como interessados no processo administrativo. Então, o que acontece? A gente tem possíveis legitimados que são interessados, né? Então, o que a gente pode tirar? É uma questão bem batida, né? Cai muito em concurso. Quem pode ser interessado? A gente vai ver isso lá no artigo 9º. Então a gente vai ter o que? As pessoas físicas ou jurídicas que iniciam o processo. Então quem dá início ao processo, né? Quem dá início ao processo é um interessado, né? Possíveis legitimados, né? Legitimados para ser interessado, né? Então o servidor que vai protocolar, quando você assumir lá na UFRJ, você vai dar entrada no seu incentivo à qualificação, né? Que é um cascalho, né? Que vocês vão receber a mais, né? Não sei como é que chama aí, mas um dinheirinho a mais, né? Que vai cair na conta do servidor, né? Que pode ser o que? 30%, 52% ou 75%, né? O IQ, né? Teve uma valorização aí dos tais recentemente, né? E vamos lá. Então, quando você protocola o seu pedido de IQ, você é um interessado. Então, você é legitimado para isso. Outra situação, eu não iniciei o processo, mas eu posso ser afetado pela decisão desse pedido. Então eu também sou um interessado, tá bom? Próximo é o
Organizações e associações representativas. Eu vou botar isso aqui escrito. Vamos lá. Organizações e associações representativas. Mas tem tem o texto. Pessoas ou associações. Difusos, e aqui vai ser coletivo. Então, organizações e associações representativas, né? Quando o processo envolve direitos ou interesses coletivos. E por último, a gente tem as pessoas ou associações quanto a direitos difusos. Difuso é aquele que não tem uma titularidade, indeterminada. Então vamos lá. Apenas pessoas físicas que iniciem como titulares de direito ou interesses individuais. Não, a gente viu que pessoas jurídicas também podem ser interessadas. PJ também, né? Pessoas jurídicas. Aquele que, sem ter iniciado o processo, tem direito ou interesse que possam ser afetados pela decisão adotada. E esse aqui é o nosso gabarito, que é até o segundo item que eu tinha falado. As organizações e associações representativas quanto a direitos ou interesses difusos. Não, aqui é coletivo, né? D. As pessoas ou associações legalmente no tocante a direitos coletivos. Não, aqui é difuso. Então ele fez o quê? Trocou. E apenas, se liga, né? Apenas pessoas jurídicas que iniciam, né? Não, né? Porque é pessoas jurídicas e pessoas físicas, tá bom? Então nosso gabarito aqui é a letra B de bola, tá bom? Então a gente tem o que? Pessoas físicas, pessoas jurídicas que dão início ao processo. O que mais? Aquelas que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão adotada, que é justamente a B. Também a gente tem organizações e associações representativas quando há direitos e interesses coletivos, né? E as pessoas ou associações legalmente constituídas no tocante a direitos e interesses difusos, tá bom? E vamos seguir que a gente já tá na 7 bem rapidinho, mas não se esquece de, deixar o like, tá bom? Não se esquece de deixar o like. Mas vamos seguir. Vamos para a questão de número 7. A consecução das funções da administração pública depende de um processo regular que garanta Questão 7. A consecução das funções da administração pública depende de um processo regular que garanta, dentre outros pontos, a proteção dos direitos e o estabelecimento de deveres dos administrados, ou seja, da população em geral. Nesse sentido, em conformidade com a Lei 9784, que estabelece regras para o processo administrativo da Administração Pública Federal, o administrado deve ter o que? Ou pode? Vamos lá, vamos ver. A, B, C, D. Vamos lá. A. Deve ter ciência dos atos, que ele tenha condição de interessado, desde que por meio de advogado, né? Não é isso, né? Ele tem direito de ter ciência dos atos diretamente, sem necessidade de advogado, né? Então a lei garante acesso aos autos. Letra B, né? Pode formular alegações, apresentar documentos para a consideração do órgão, desde que antes da decisão. Correto, aqui é o nosso gabarito. Letra C, pode agir de modo temerário. Em caso de ilegalidades, não pode agir de modo temerário. E a letra D, deve colaborar com a autoridade competente para esclarecimento dos fatos, salvo ausente o procurador. Não, né? Então ele deve prestar informações, tá bom? Vamos para a questão número 8. A Lei 9784, que regula os processos administrativos em âmbito federal, dispõe que terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os processos administrativos que figurem como interessado ou parte a pessoa o quê? Então, tem situações que esse interessado ele pode ter uma prioridade na tramitação.
Deixa eu ver aqui, o artigo é o 69, 67, acho que é 69A, alguma coisa assim. Depois vocês confiram. Mas são o que? Quem tem prioridade, né? Quem tem prioridade nos processos administrativos? Né? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que é justamente aqui a nossa letra C. Vai ter uma lista de doenças no item 4, que é importante vocês darem uma conferida, como por exemplo hanseníase, doença de Parkinson, né, que são duas que eu estou lembrando agora. E também vai ter pessoas portadoras de deficiência física ou mental. Então essa daqui, a letra C, é uma das prioridades, tá bom? Igual ou acima de 60 anos, tá bom? A próxima questão de número 9, a gente já está finalizando nossa resolução de questões. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, comenta a cidade aí, comenta o que achou do vídeo, tá bom? Isso ajuda muito, incentiva, né? Vamos para a questão número 9. Segundo a lei, tarará, que regula o processo na administração pública federal, assinale a alternativa correta. Os preceitos da referida lei não se aplicam aos órgãos de poderes legislativo e judiciário da União. Isso está incorreto porque eles se aplicam aos poderes legislativo e judiciário quando no exercício da função administrativa. Então, essa lei do processo administrativo não se aplica apenas ao poder executivo. A gente tem o que aqui? A gente tem o executivo, né, que ele tem a função de administrar. A gente tem o legislativo, que é legislar, né, a função típica, e a gente tem o judiciário, que vai ser a parte de judiciário, que é julgar, né? Julgar. Então, por tese, a gente que não acompanha, a gente pensa que o processo administrativo federal é só para o poder executivo, mas não. O legislativo e o judiciário, se tiver no desempenho das funções administrativas, eles também vão se aplicar, tá bom? Então, tá aqui o erro, né? Aí diz que o processo pode iniciar de ofício ou a pedido. A gente já viu isso em algum canto, em algum momento, né? Aqui, ó, mesma coisa, verdadeiro, né? A gente viu que está verdadeiro. Para fins de aplicação da mencionada lei, considera-se entidade a unidade de atuação, ainda que não dotada de personalidade jurídica. Aqui está incorreto, porque para ser uma entidade tem que ter personalidade jurídica. Então, a gente tem como exemplo o que? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. E ao contrário da entidade, né, que seria o órgão, ele não tem personalidade jurídica. E a D tem o direito de ter vista, mas não pode obter cópias. Pode sim, pode ter cópias sim, pode obter cópias, tá bom? E para finalizar nossa 10ª questão, não se esquece aí, ó, comenta aí o que achou do vídeo, tá bom? A 10, de acordo com o disposto na lei tarará, né, 9784, é correto afirmar aqui. É suspeito. Então a gente vai ver aqui uma questão de diferença de impedimento para suspeição. É suspeito de atuar em processo administrativo o servidor que tenha interesse direto na matéria. Isso aqui é caso de impedimento, tá bom? Então tem situações que são impedimentos, são objetivas, a gente pode dizer assim. Que é, por exemplo, se o servidor ou autoridade ele tem interesse direto no processo, certo? Se ele tenha participado como perito, representante, testemunha, né? Quanto ao cônjuge também, então é outra situação de impedimento. E se ele estiver litigiando judicial ou administrativamente com o interessado ou até o cônjuge, tá bom? Então são situações objetivas, tá bom? Então aqui seria caso de impedimento. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de licitação. Correto. Então vamos lá.
Quando acontece uma decisão coordenada que foi inserido recentemente na lei, né? Há poucos anos, né? São decisões administrativas que vai exigir a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades, né? Mediante uma decisão coordenada. Então, se for justificável, tiver uma discordância que prejudique a celeridade do processo, e vai ter situações em que ele não vai se aplicar, como é o caso de licitação. Licitação ele não vai se aplicar, tá bom? A próxima, as decisões adotadas por delegação considerada editado pelo delegante. Não, tá errado, tá bom? E a última, muito batida, que é o artigo 13. As decisões na edição de atos de caráter normativo podem ser objeto de delegação. Então, não, né? Não pode, porque não pode ser objeto de delegação. Vamos escrever aqui, ó. Ser objeto de delegação que a edição de atos de caráter normativo, que é justamente isso que está na D, que não pode, né? Ele está dizendo que pode. A gente tem recursos administrativos, decisão, né? De recursos administrativos, e por último, competência exclusiva, tá bom? Então nosso gabarito é a letra B de bolha. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês, tá bom? Espero conseguir fazer a de AFO para vocês, tá bom? Uma resolução de questões de AFO. Então vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida do que a gente viu já, né? Então a gente falou sobre princípios, a gente sabe de alguns. Competitividade não é de princípio do processo administrativo. A gente viu a questão da irregularidade, que tem que ter uma apuração imediata, né? A gente viu que mais a questão do ato, né? Anulação, revogação do ato. A questão de direito e dever, importantíssimo. Que o processo administrativo pode se iniciar de ofício a pedido, tá bom? As decisões coordenadas, então é bom vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? E era isso que eu tinha para falar. Esse material, o PDF, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo ou no comentário, tá bom? Para vocês baixarem, fazerem a anotação de vocês. Não se esqueça de comentar a cidade que vocês estão vendo esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito aqui o canal, tá bom? Era isso e valeu!